estúdio o professor Paulo Cunha Bueno. Ele é professor de Direito Penal, Processual Penal da PUC de São Paulo e sempre ajuda o ouvinte da Rádio Bandeirantes a entender melhor essas questões legais, ligadas à política de segurança, a crimes, e está aqui conosco hoje para falar sobre a legislação brasileira a respeito de estupro. Tudo bom, professor? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Thaís, hein? Pedro, Cláudio. Bom dia. A Sônia Blota também conosco, direto de Paris, viu, Sônia, professor? Tudo bom? Tudo, querido, e você? Tudo jóia. Queria colocar aqui esse assunto em pauta, até porque, olha, não tem tido semana em que algum caso relativo a estupro não esteja na mídia. O mais recente e chocante é o que envolve o anestesista Giovanni Quintela Bezerra, de 31 anos, que foi indiciado por estupro de vulnerável e pode agora ser condenado à prisão. É aquele caso bizarro desse cidadão no Rio de Janeiro que aproveitava o momento do parto para estuprar as pacientes, dopando-as. E aí a gente quer entender um pouco melhor, Paulo, como é hoje a lei brasileira a respeito de estupro, o que é estupro ou não, o que não é estupro, o estupro é tratado de uma forma mais rigorosa, é crime hediondo, como é que hoje, em 2022, está a lei brasileira? Olha, Thaís, o crime de estupro ele é histórico não só na legislação penal brasileira, como na legislação da própria antiguidade, né? Ele sempre foi visto como uma prática delituosa e grave. Sempre recebeu um tratamento bastante severo dentro da legislação e no Brasil também foi assim. Mas é um ponto interessante, e o estupro é uma espécie da qual é gênero os crimes sexuais. É interessante a gente observar que nenhum dos capítulos do Código Penal sofreu tanta influência de valores, tanta influência e tanta transformação de valores éticos e morais quanto este capítulo. Basta lembrar que até pouco tempo o adultério era crime, havia o crime de sedução, enfim, usava-se expressões como mulher honesta, mulher virgem, etc. E tudo isso foi muito rapidamente sendo transformado. Inclusive, num passado não muito distante, o chamado estupro conjugal, que seria o estupro havido entre o marido e a mulher, não era considerado crime. Hoje, numa mudança muito rápida de pensamento, com toda razão, considerado uma prática delituosa. Então, a verdade é que a gente tem aí uma dinâmica muito, muito interessante, porque reflete muito essas transformações, essa maneira de pensar. Como é tratado o estupro hoje? Bom, o estupro, como regra geral, é o quê? É a prática de ato libidinoso ou de conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça contra a vítima. E você tem aí um escalonamento, você tem a forma mais grave, que é o chamado estupro de vulnerável, que é aquela hipótese em que a vítima ou é menor de 14 anos, ou é deficiente ou sofre transtorno mental, ou por alguma outra razão não poderia oferecer resistência àquele abuso, àquela violação, e aí a gente cai justamente no caso desse médico anestesista, esse caso horroroso que aconteceu no Rio de Janeiro. A gente sabe que no Brasil, doutor Paulo, muitas vezes a lei diz uma coisa e a aplicação dela nos tribunais segue um outro caminho. A aplicação da lei de estupro tem sido rigorosa no Brasil? Quando você tem constatado o crime de estupro, sim, a gente vê penas bastante altas, até porque, de forma abstrata, os crimes já prevêem penas altas, né? Você tem penas aí chegando até 30 anos em caso de estupro, por exemplo, seguido de morte. Então, quando você consegue efetivamente uma prova contundente que leve a uma condenação, sim, você tem uma resposta efetiva. O que ocorre, que eu acho que é o grande ponto aqui, não é quando o caso chega na justiça e vem com uma prova robusta e consistente. O problema é que acho que a grande maioria dos episódios de estupro nem sequer chegam a ser denunciados. A gente tem dados ali alarmantes. Em 2020 tem registrado 61 mil estupros no Brasil, sendo que em 73% eram casos de vulneráveis, né, dentro dessas três hipóteses que a gente colocou aqui para o ouvinte. E em 85% das vezes, o autor do estupro era conhecido da vítima, era uma pessoa de relações próximas. Então, quer dizer, você imagina nesse contexto quantos episódios não chegam nem a ser levados, por várias razões, inclusive, até porque muitas vezes a própria vítima tem vergonha de se denunciar como vítima de estupro.
Não, e ainda mais quando acontece dentro da própria casa, né, professor? São vários aspectos complicados. E, professor, do ponto de vista das penas, é um assunto polêmico, e que inclusive o Brasil já chegou a propor, discutir, e que existem outros países como Rússia, Indonésia, em alguns estados dos Estados Unidos, que seria a castração química. Que isso, para a lei brasileira, é uma coisa muito complicada, quer dizer, para isso entrar na lei brasileira, mas chegou a ser uma discussão em que parte da população pensou, por que não? Eu gostaria de saber a posição do senhor e quais são... E por que, quer dizer, claro que é um assunto absolutamente polêmico, mas por que, de acordo com a lei brasileira, isso seria um pouco incompatível? A lei brasileira, ela fala claramente que são vedadas as penas de caráter cruel, né? Quando você fala em castração química, você está falando de uma pena corporal, que atinge diretamente a integridade física do condenado. Isso aqui contraria não só a nossa Constituição, como a nossa cultura jurídica, tanto que nós não temos pena de morte no Brasil, pena de caráter perpétuo. Eu acho como absolutamente inviável no contexto legal brasileiro que essa discussão ganhe corpo. Acho que ela tem uma repercussão midiática muito grande, porque é um crime, evidentemente o estupro é um crime que traz muita repulsa social, é um crime abjeto de fato, mas daí a gente partir para esse modelo de penalização, eu acho absolutamente improvável no contexto brasileiro. Que justamente um paralelo de você discutir a pena de morte, né? Sim, você está discutindo uma pena que atua diretamente na integridade física do condenado. E esse ponto que justamente contraria a nossa cultura. A pergunta que mais chegou aqui para a Rádio Bandeirantes é a seguinte, desde que esse caso veio à tona. Quantos anos esse sujeito vai ficar na cadeia? Com a experiência que o senhor tem pelos crimes que estão sendo imputados a ele, dá para a gente estimar mais ou menos uma pena para um sujeito que cometeu esses atos que eu me recuso aqui a detalhar para o ouvinte, né? Porque chocam a todos, a quantidade de mulheres estão sendo investigados. Como é que funciona esse cálculo aí, doutor Paulo? Esse perfil de delito, ele tem uma característica recorrente, né? Ele geralmente se torna público a partir de uma vítima e aí vem em cascata um monte de outras vítimas que parece que ganham coragem, se sentem estimuladas em irem denunciar. A gente viu isso acontecer no episódio do Dr. Roger Abdelmaci, aqui em São Paulo. Do João de Deus, lá em Goiás, enfim, você vê o que vem em cascata depois, né? Então, é difícil estimar precisamente qual será a pena, porque vai depender muito do número de episódios que ficarem comprovados. Se eu não me engano, o Roger pegou ali uma pena de 100 anos, alguma coisa assim. Até, né? Mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Né? Vai cumprir, obviamente cumprirá 30, atualmente cumpriria 40 pela lei nova, mas depende do número, evidentemente, de episódios aí. Tá certo. E por que ele não pode cumprir mais do que 30 anos de cadeia se for condenado aí a uma pena dessa altura? Por que a legislação brasileira tem essa trava? A legislação brasileira era 30, depois com o pacote anticrime do Sérgio Moro passou a ser 40, né? Por que existe essa trava? Porque, na verdade, como a Constituição veda as penas de caráter perpétuo, você não pode criar uma pena perpétua de forma indireta, do tipo, olha, fulano tem muitos crimes, dá pena de 200 anos, você tornou a pena perpétua. Ninguém vai viver 200 anos. Então se coloca um limite, por quê? Mesmo que se o crime for muito grave, o indivíduo vai passar a maior parte da vida dele preso, e quando já tiver idade avançada, será colocado em liberdade. Então a ideia, prospectivamente, é essa: é você evitar de forma indireta a pena perpétua. Ô, professor, e quando a gente fala em programas de proteção à testemunha, né, principalmente em casos assim que as pessoas não têm coragem, têm medo de falar, têm receio, por uma questão cultural, psicológica, enfim, qual que é a eficácia desse modelo? O que o senhor diz a respeito dos programas de proteção à testemunha, a quem denunciou? Tem aquela coisa, não, eu não vou me meter porque isso pode ser encrenca para mim. Como é que funciona isso no Brasil? O problema do programa de proteção à testemunha, você tem até alguns mecanismos, já desde a investigação, que protegem principalmente os dados da pessoa, da testemunha ou da própria vítima, né? Você evita fornecer dados pessoais que permitam localização e muitas vezes até identificação da testemunha. Mas essa é uma condição que ela não permanece dentro do processo, até porque você pode ter uma testemunha que está acusando alguém
e que é um inimigo capital, uma testemunha que não poderia jamais ter esse status de testemunha. Então é impossível que a defesa do acusado não tenha em algum momento ciência de quem está falando, de quem está testemunhando. É muito complexo isso. Os programas, enfim, de proteção à testemunha, eles são muito superficiais. Eles, em casos de organizações criminosas, até eles têm uma efetividade maior, mas eles importam em grandes transtornos, inclusive para a pessoa protegida, que tem que mudar seu estilo de vida radicalmente. São 9h04, estamos aqui com o professor Paulo Cunha Bueno, professor de Direito da PUC de São Paulo, advogado criminalista, que nos ajuda a entender assuntos aí ligados à criminalidade. Queria mudar de assunto e perguntar para o senhor a respeito do caso de Foz do Iguaçu. Nós tivemos um agente penal lá, um policial penal, que matou um guarda municipal por uma discussão, pelo que se tem de informações até agora, de visões políticas antagônicas. Essa é a principal motivação para o crime. E a polícia tinha classificado esse homicídio como um homicídio com motivo torpe. O Ministério Público denunciou o sujeito por homicídio com motivo fútil. O que isso muda na história e qual a diferença de um para outro, doutor Paulo? Em termos práticos não muda nada, tá? O motivo fútil e o motivo torpe estão inclusive colocados na mesma qualificadora, né? A gente fala motivo fútil ou torpe. E muitas vezes você tem uma linha muito tênue que separa a futilidade da torpeza. O motivo fútil é aquele motivo de pequena importância, que deflagra um delito por pouca importância. Por exemplo, um indivíduo que vai a uma loja de roupas e furta uma camiseta por mera vaidade. Então, a vaidade é um motivo fútil. O motivo torpe é aquele de exagerada crueldade. Então, veja, nesse caso especificamente, acho que você encontra razoabilidade em dizer tanto um quanto o outro. Uma discussão por política, um homicídio por política não deixa de ser fútil. Mas, por outro lado, você também pode dizer que existe uma torpeza do indivíduo querer matar o outro simplesmente por entender, por ter uma visão política distinta. Então, em termos práticos, não faz diferença. A pena vai ser... A qualificadora que o senhor diz vai incidir, no caso de uma eventual condenação, para aumentar um pouco a pena, é isso? Sim, substancialmente, e aproveitando, aliás. Quando a gente fala requintes de crueldade, é o torpe, é isso? Aí a gente já está entrando em modo de execução, não em motivação, né? O requinte de crueldade seria aquele modo de execução que traga mais sofrimento à vítima. Quando a gente fala de torpeza ou de futilidade, a gente está falando de motivação. Tá. E esse caso deve desaguar no tribunal do júri, né, doutor Paulo? Sim, é um crime doloso contra a vida. Fatalmente esse caso vai ser julgado pelo júri e muito provavelmente haverá uma condenação. Isso eu acho... Isso não acho indubitável que não venha acontecer diferente. Uma dúvida que surgiu, né? A gente esclareceu aqui, mas o senhor é especialista, pode trazer mais detalhes, né? Seria o seguinte: esse não é um crime político, né? Porque não tem como alvo o Estado, não tem alvo as instituições. Mas é um crime com motivação política? A gente pode resumir assim para o ouvinte, tá certo falar dessa forma? Olha, eu também não acho que seja um crime com motivação política, tá? Isso seria um pouquinho muito próximo do crime político. Eu diria que isso é um crime que teve originado por uma discussão política. Simplesmente isso. Essas duas pessoas não tinham relevância nenhuma no cenário político, não tinham importância nenhuma na discussão política que se avizinha aí com a eleição presidencial. Eram simplesmente pessoas que pensavam diferentes, como poderia ser uma discussão de jogo de futebol, de Flamengo e Fluminense, ou de Corinthians e Palmeiras, enfim. É simplesmente uma discussão, uma distinção de pensamentos entre autor e vítima. Então não é um crime político ou com motivação política, é simplesmente uma diferença de entendimentos, como aliás é frequente acontecer o tempo inteiro, né? Professor Paulo Cunha Bueno, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Até o próximo. Obrigado a todos, obrigado aos ouvintes. Obrigada, professor.